Fala pessoal, estamos começando agora mais um podcast do Arquibancada MAC. Eu sou Gabriel Davi e hoje a gente vai ter um programa muito especial, hoje um programa um pouco diferente. O Arquibancada MAC está em parceria com o segundo fórum do Mackenzie de tendências para o esporte e entretenimento. E já que a gente está faltando um pouco mais de um mês para começar a Copa do Mundo do Catar, né, de 2022, hoje a gente vai ter convidados muito especiais para conversar justamente a respeito das Copas, para a gente já começar a fazer um esquenta aí da competição, a maior competição do mundo de futebol. E hoje eu tô aqui junto com meus parceiros Luca Pupato e Théo Mecati, e a gente vai receber a presença mais que especial do jornalista e escritor Thiago Bereit, que é autor dos livros Biografia das Copas e também 1970 o Brasil é Tri. Já tem mais 2 lançamentos aí preparados para novembro, contando também a história dos 2 primeiros títulos mundiais do Brasil. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, Gabriel? Olha, eu que agradeço a todos vocês pelo convite, a todos os alunos do Mackenzie. É sempre bom voltar a uma universidade, né? A gente que está no dia a dia de uma redação, é sempre bom parar e conversar com os alunos, saber o que vocês estão querendo, detalhes da nossa profissão. E falar de futebol é muito bom, falar de Copa do Mundo é melhor ainda, né? Ainda mais que está chegando, né? E completando a bancada, a gente também tem a presença do jornalista Sidney Daguano, que no currículo tem mais de 9 coberturas de Copa do Mundo, né? Um jornalista pra lá de experiente, com um currículo vasto. Também um prazer imenso receber você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, estou aqui à disposição e vamos falar de Copa do Mundo. Então vamos lá, para começar a falar sobre as Copas do Mundo, né? Eu queria começar falando com o Thiago, mas também, Sidney, se tiver alguma curiosidade para contar, fica à vontade. Eu queria saber de onde que surgiu essa sua paixão pela Copa do Mundo, né? A ponto de você já ter escrito 4 livros contando as histórias das Copas, também sobre os 3 primeiros títulos da seleção brasileira. Foi algo natural? Você já gostava de futebol? Como que foi essa relação aí? Olha, eu acho que como todo garoto, né? A gente já nasce torcendo para um time de futebol, muito influenciado pelo pai. E eu nasci em 76, né? Eu tenho 46 anos. E quando eu tinha 13 para 14 anos, estou falando do ano de 1990, o ano da Copa de 90, que não tem muita saudosa memória para a torcida do Brasil, mas aquele ano foi um ano muito interessante, porque também foi o ano que o Pelé completou 50 anos e as emissoras de TV, principalmente, começaram a fazer uma enxurrada de programas, relembrar a história das Copas do Mundo, e aquilo lá começou a me fascinar, começou a me chamar muita atenção. Aí eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, era um ano ainda, não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha nada, e eu comecei na fita VHS ainda a gravar programas de TV. Eu cito aqui o Grandes Momentos do Esporte, da TV Cultura, que fazia muitos resumos, apresentava compactos dos jogos do Brasil nas Copas do Mundo. E aí eu fui cada vez mais me envolvendo com a pesquisa do futebol, que eu acho que é uma coisa fundamental, porque você tem que resgatar histórias que muitas vezes ficaram perdidas no tempo, né? Aí eu fui fazer jornalismo pensando em trabalhar com futebol, mas a minha vida me levou para outros caminhos, porque eu comecei a trabalhar numa rádio que não tinha cobertura de futebol, que era a Eldorado, que é a rádio do Grupo Estado, né? Só que eles me davam espaço para fazer matérias históricas, com muitos áudios históricos, com narrações esportivas. E aí em 2005 eu fui para a Jovem Pan, estou até hoje na Jovem Pan, também não cobrindo futebol, mas então, para não ficar falando todo dia de economia, de política, como eu falo todo dia lá no Jornal da Manhã, eu uso a pesquisa do futebol como uma válvula de escape, né? Como se fosse um hobby, mas por ser jornalista, tudo acabou virando um ofício também, né? Então, junto com o meu dia a dia no jornalismo, eu gosto muito de me dedicar à pesquisa do futebol e ao estudo do futebol, que eu acho que é muito legal. É muito interessante saber como que surgiu. Eu queria saber de você também, Sidney, como que foi essa paixão, né? Sei que durante sua infância pegou uma geração maravilhosa falando da seleção, né? Aliás, que inveja dele, né? Saber que ele foi para tantas Copas do Mundo. A minha carreira profissional, ela está muito ligada à Copa. Eu comecei no jornalismo em 78, né? Para substituir uma equipe da Folha que tinha ido para a Argentina. Em 82, a mesma situação aconteceu na TV Globo. Eu fui para a TV Globo para cobrir o pessoal que tinha ido para a Espanha. Aí acabei ficando. E eu acabei na TV Globo trabalhando como repórter, como editor e tal, mas sempre que tinha Copa do Mundo eu entrava na equipe para viajar. Então, assim, eu fui em todas as Copas até o Brasil, né?
E aí, na Globo, eu fiquei por 37 anos nessa área. Não fiz só isso, né? Porque entre uma Copa e outra, atuava como editor, Jornal Nacional, Jornal da Globo, enfim, passei por todos os programas da Globo, de jornalismo, né? E na Rússia, 2018, aí eu já estava como gerente de eventos esportivos da TV Globo, e eu comandei daqui do Brasil as transmissões. Eu coordenava os narradores aqui do Brasil. Que eu estou falando isso porque é algo que a gente pode debater aqui hoje, essa transformação do jornalismo pré-internet ao pós-internet, né? Que é o streaming hoje, que permite... Antes, para a gente fazer uma cobertura, levava-se 200 pessoas. Hoje você consegue fazer uma grande cobertura com 50, né? Porque você não precisa deslocar as pessoas para o local do evento para fazer determinadas coisas que hoje você pode fazer tudo remotamente. Por exemplo, o meu trabalho, durante todo esse tempo na TV Globo, era coordenar os narradores, coordenar repórter, essas coisas todas, né? E aí eu tinha que estar no local, porque eu ficava falando no ouvido da pessoa. Eu estava o cara estava narrando aqui, eu estava ali do lado, falando com a emissora no Brasil, coordenando e dando deixa, passando informação, corrigindo, às vezes, o erro, alguma coisa e tal. Hoje, você pode fazer tudo isso pelo digital, né? Então, é fantástico. E é um mundo novo que, assim... Eu, por exemplo, estou ficando maravilhado. Vocês talvez não consigam ter a noção disso, porque vocês não têm como comparar, entendeu? O quanto a gente evoluiu, a humanidade como um todo, né? O digital, né? O digital transformou tudo. É um mundo diferente, é um mundo novo. Bom, ainda com você, Sidney, você participou de muitas Copas, né? E como você enxerga a evolução das Copas do Mundo ao longo dos anos? Você estava citando justamente essa mudança, né, na parte da cobertura. Agora não precisa ir lá. Queria saber a sua análise, tanto como jornalista, né, da participação, mas da competição em si. Olha, acho que daria para fazer um programa sobre isso, Sem dúvida, né, Tiago? Mudou tudo. Mudou tudo. Então você pode pegar a Copa do Mundo por um viés de marketing, por exemplo, que essa indústria mercadológica que você tem hoje do futebol, ela é toda feita em cima de Copa do Mundo, né? Os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, se vocês forem estudar, vocês vão perceber que eles vieram das grandes feiras que existiam lá no século XIX e tal. E o que eram essas feiras? Eram os momentos de saltos tecnológicos. Então, a luz... O dia que alguém inventou a eletricidade, tal, né? E foi lá na feira tal, ele apresentou. Então, as pessoas, as evoluções de todas as áreas, né? A medicina, moda, tecnológico, carro, enfim, qualquer coisa, as pessoas lançavam nessas feiras. E nessas feiras também começaram as Olimpíadas, né? As primeiras feiras, as primeiras Olimpíadas, elas faziam parte da Olimpíada. Tanto que a Olimpíada, às vezes, começava em abril e terminava em setembro, outubro, porque ela seguia o roteiro da feira. Essa ideia de um grande evento ser usado para lançar novidade continuou. Hoje você tem muito pouco feira, né? E também não é tão grandiosa assim como era antigamente. Mas na Olimpíada e na Copa do Mundo é onde as pessoas passam 4 anos desenvolvendo coisas para lançar ali. Então, assim, vocês estão me falando das transformações. Se você pega, por exemplo, o campo de marketing, a evolução que isso teve na história das Copas, né? Aí você pega a evolução da economia, né? Do que se ganhava e o que se ganha hoje, o que gera hoje, né? Como que tudo isso... E aí, de novo, entra o marketing também, né? Então, tem toda uma... E a evolução... Você pega, por exemplo, só na área nossa de comunicação, rádio, né? Lá atrás, antes da televisão, nas Copas do Mundo, as empresas lançavam os novos rádios e tal, todas as novidades. E hoje, o que você faz? Vai lançar o 3D, lança numa Copa, entendeu? 4K, né? Hoje nós estamos aí com 8K,
né? E você vê que a indústria de televisão prepara toda uma série de novos modelos e lança em Copa do Mundo. Então, assim, nessa área toda. Agora, na nossa área de trabalho, essa evolução tecnológica impactou a nossa maneira de trabalhar, né? Então, assim, bem rapidamente eu vou falar. Em 86, no México, a Globo tentou inovar e a gente contratou um caminhão, colocamos uma parabólica no caminhão para que a gente pudesse transmitir treino no local onde eles estivessem treinando, né? A chegada da seleção e tal. E a seleção brasileira ficou em Toluca, perto da cidade do México, num morro, num campo lá de treinamento de uma grande indústria, que eu não lembro agora qual que era, e a gente instalou ali. E nós entrávamos, era uma coisa fantástica, porque você não tinha como entrar nos telejornais, Jornal Nacional, Jornal da Globo, de qualquer lugar. Você tinha que estar sempre dentro de uma emissora para poder ter toda a tecnologia disponível. E aí a gente fez essa cobertura. Hoje, o cara tem o Mochilink, o cara sozinho. Essa estrutura que eu estou falando, foi uma estrutura assim, só esse caminhão e a parabólica custaram $1 milhão, né? E eu vou dar uma viajada aqui para dizer para vocês o seguinte. Tiago vai contar também mais histórias, e eu acho que vocês estão querendo saber de histórias, então eu vou contar uma aqui. A gente estava nesse lugar isolado lá, né, perto de Toluca, e aí a seleção brasileira foi muito bem recebida em Toluca. Não estava previsto um treino, e aí o Nabi, que era o chefe da delegação, ele era o presidente da CBF na época, falou: nós vamos fazer um treininho bobo, assim, sabe? Uma rodinha de bobo ali, lá na cidade, num campo que tem na cidade, que é da prefeitura, na cidade, para agradecer a recepção que a gente teve aqui. Vocês sabem, devem ter lido na história, a relação do povo mexicano com a seleção brasileira, né? Os caras são, assim, coisas de você pegar um táxi, quando o cara sabe que você é brasileiro, o cara não cobra o táxi, entendeu? Isso aconteceu comigo. Hoje talvez não, mas naquela época era assim. Aí a gente foi um tiro para nós, uma situação meio complicada, porque aquele caminhão que nos possibilitava entrar de qualquer lugar, ele tinha que estar saindo para ir embora, né? Para Guadalajara. Aí o motorista pegou e falou assim: olha, vou fazer o seguinte, eu vou arrumar um jeito aqui, eu vou descer o morro até a Toluca e nós vamos fazer a transmissão de lá. Aí a gente falou: poxa, obrigado, cara, pô, maravilhoso e tal. E tô lá. E eu fiquei um pouco preocupado, né? Falei pro cara assim, amigo, você tem certeza que você vai? O cara falou: não, pô, vocês são maravilhosos e tal, nós vamos fazer isso. Pegou o carro e entramos numa pista grande, né? Uma autopista, acho que eram 10 quilômetros. Da onde a gente estava, a gente via a cidade lá onde a gente ia. Aí, cara, enorme, um caminhão enorme e tal, veio, pá, entrou na pista e foi descendo. Aí, cara, eu tô na frente, o caminhão atrás e atrás um outro carro nosso e tal. E estamos descendo em comboio para ir lá fazer essa coisa, e de lá o cara ia embora. Aí tinha uma passarela, aí eu olhei a passarela, falei assim: bom, eu acho que ele já viu essa passarela, né? E o cara vindo, ele estava andando a 10 por hora. E eu olhando, falando, aí eu passei pela passarela e fiquei preocupado. Daqui a pouco eu só vi o caminhão fazer um estalo enorme. O cara calculou mal, quebrou a parabólica da passarela, entendeu? Imagina o cara. Custou quanto mesmo? $1 milhão. Essa estrutura toda, essa empresa, era de um general mexicano. Então você imagina o cara sentado na sarjeta, a gente desesperado, né? Esquecemos o trem, esquecemos tudo, né? Fazer o quê? Aí
o cara chorava copiosamente. Aí os meus colegas ainda falavam assim, mas por que ele está chorando, pô? Quebrou e tal. Eu falava assim, amigo, o patrão dele é general do exército mexicano. Você acha que o cara vai fazer o quê com ele? Entendeu? Então, assim, hoje, um cara sozinho, com um mochilinho, vai em qualquer lugar, pegou lá o sinal, beleza, você tem vários equipamentos que você pode linkar o sinal e você faz a transmissão, tranquilo. Então, assim, deu uma mobilidade para o trabalho jornalístico fantástico, né? Fantástico. Aí a gente pode falar de algumas outras coisas também dessa evolução, né? Que toda essa organização da Copa, ela acaba, aí é um negócio que talvez a gente possa discutir aqui, né? A Copa antes de Avelange e depois de Avelange. Que o João Avelange, apesar de tudo que ele fez aí, as coisas ruins e tal, ele transformou a FIFA, entendeu? Ele transformou o mundo do futebol. É um negócio fantástico que ele fez, né? E trouxe para dentro da FIFA um controle absoluto de Copa do Mundo. Então, hoje, você não consegue dar um passo sem que você tenha uma autorização. Então, por esse lado, né, para que essa coisa ficasse gigante, eles tiveram que organizar. Ajudou o trabalho do jornalista. Por outro lado, essa organização sufoca a liberdade que o jornalista tinha antigamente, entendeu? Se é bom ou se é ruim, é uma coisa que a gente pode até discutir, tá? Mas sufoca, né? E hoje é uma realidade, tem essa contradição aí, né? São os dois lados, né? Pontos positivos, negativos, daí cada um interpreta da maneira que for. Tiago, além do seu livro Biografia das Copas, você lançou sobre o título de 58, 62 e 70. Por que você teve interesse de escrever sobre esses títulos, já que você nem era nascido? E como foi a construção, já que antigamente não tinha tantos relatos, né? Tantos registros? É interessante o seguinte, eu vejo o Sidney falando aqui, a gente, quando conta a história da Copa, a gente também conta a história da evolução das transmissões esportivas, né? Porque em 30 e 34 você não tinha transmissão para o rádio para o Brasil ainda, para você ter uma ideia, né? A primeira Copa que foi transmitida ao vivo pelo rádio para o Brasil foi a Copa de 38, que é uma Copa que é um marco, porque é a primeira vez que a seleção teve um bom desempenho, foi a primeira vez que o governo brasileiro, o governo Vargas na época, o Brasil vivia o Estado Novo, eles usaram a seleção para tentar projetar o regime da época, né? Tanto é que a filha do Vargas, Alzira, foi uma espécie de madrinha da seleção brasileira, né? E o grande jogador daquela época foi o Leônidas da Silva, né? Artilheiro da Copa do Mundo. E quando eu comecei a ler e estudar muito sobre futebol, a seleção de 70 me encantou, assim, de um jeito. Para mim, é a seleção que mais se aproxima da perfeição em relação a números. E o próprio Pelé, que jogou aquela Copa no auge, né, com 29 anos, e mostrou para o mundo que ele era realmente o rei. Porque ele, por incrível que pareça, ele joga a Copa de 58, joga só 4 jogos, faz 6 gols. Depois, em 62, ele se machuca no segundo jogo contra a Tchecoslováquia. Depois, em 66, ele naufraga com a seleção. Ele é caçado em campo contra Portugal, contra a Bulgária, até mesmo na estreia da seleção. E ele dizia, não vou mais jogar a Copa do Mundo, eu não levo sorte em Copa. Veja só, o Pelé fala isso, né? Aí, felizmente, ele reviu esse conceito e jogou a Copa de 70 e foi o auge, né? O Pelé era o cérebro e o coração daquela seleção de 70. Então, a minha ideia, quando eu comecei a ler e estudar, eu falei, olha, um dia eu nem era jornalista ainda, eu falei, eu vou escrever um livro sobre a seleção de 70. Não era nascido, mas o meu pai falou assim, mas como é que você sabe essas coisas se você nem era nascido, né? Acho que você não precisa, a gente não sabe os detalhes do 7 de setembro de 1822, ninguém era nascido aqui, né? Mas a gente sabe porque a gente lê e a gente pesquisa, né? Mas aí veio a possibilidade de, em 2018, lançar o Biografia das Copas, né, que é um livro muito maior, que mistura muito transmissões esportivas, os detalhes de cada Copa do Mundo, as questões culturais, as questões econômicas, porque a Copa do Mundo não pode ser dissociada de várias questões, né? E aí, em 2020, quando o Tri completou 50 anos, eu consegui lançar um livro específico sobre a seleção de 1970, e eu achei tão legal você fazer uma pesquisa, porque você
mergulha nos jornais de época, você mergulha nas revistas, você revê os jogos. Eu cheguei ao absurdo de rever os 32 jogos da Copa de 70, né? Desde do México 0, União Soviética 0, até a final do Brasil 4, Itália 1, né? Então, você faz um mergulho, como se você tivesse vivido aquela época. Eu ouvi as narrações de rádio da Copa de 70, né? Então, tudo isso me ajudou a construir um panorama e você resgata histórias que ficaram esquecidas. Não trazer histórias inéditas, não é isso. É você resgatar histórias que ficaram esquecidas no tempo, né? E aí, com base nisso, conversando com a editora, eu falei, eu posso fazer o 58 e também o de 62? E para mim foi a coisa mais legal, porque desde que eu comecei a ler e estudar sobre Copa do Mundo, eu já via e revia os tapes, os filmes desses mundiais, né? Mas quando você para fazer uma pesquisa, o que você encontra de pérolas, de preciosidades, de informações que ficaram esquecidas no tempo, né? Então eu acho que é uma forma de você resgatar histórias, contar para as novas gerações, né, o que foram essas Copas e fazer essa comparação com o que nós temos hoje. O que o Cine fala é muito interessante, porque você imagina na Copa de 70, que foi a primeira transmitida ao vivo via satélite pela televisão, mais de 60 países viram. A final da Copa de 70 foi vista por 700 milhões de pessoas. Hoje é 1 bi, 2 bi, né? E aí você imagina, todas as emissoras de televisão, a situação precária da época, tinham que dividir o espaço de transmissão. Então você tinha o Geraldo José de Almeida, o Walter Abrão, o Duvaldo Cosi, o Fernando Solera, de emissoras concorrentes, tendo que dividir um tempo. Cada um narra um tempo, né? Porque do México vinham só um som e uma imagem. Então é muito legal você contar todos os aspectos de uma Copa do Mundo, não só os jogos, né? Porque, só para fechar essa minha resposta, você vê que jornalista fala muito, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que a Copa do Mundo é, antes de tudo, a memória afetiva que a gente tem. Todo mundo se lembra de uma Copa do Mundo. Ah, em 1970 eu estava com o meu pai assistindo, você trabalhando, e a gente se lembra, eu assisti a final da Copa de 94 com toda a minha família. Foi praticamente a última vez que a minha família inteira esteve reunida junto, né? Então, a gente se lembra de momentos da nossa vida com base nas Copas do Mundo para você ver como uma coisa tão maluca, né? Como é um esporte e um evento que mexe tanto com a gente. É muito interessante analisar essas transformações e também o peso que ela tem, né? Como você falou, não é apenas as partidas, é um marco para toda a sociedade, né? Muita gente leva como parâmetro as Copas. E algo que talvez possa interessar para vocês... Na Copa de 70, realmente é uma Copa muito importante, pelo satélite que mudou, né? Como a internet mudou esse mundo agora, o satélite mudou o mundo de 50 para 70. E você vê como é que são as coisas, né? Como que a tecnologia está muito entrelaçada na nossa profissão. Há um caso de marketing muito interessante, que é, pela primeira vez, se tem a oportunidade de milhões de pessoas assistirem um jogo ao mesmo tempo, né, em várias regiões do mundo. E aí, é uma história, é um capítulo à parte, não dá para a gente contar aqui, porque é muita coisa, mas se você pega a história da Adidas, né, a relação da Adidas com o futebol é um negócio absurdo, né? E não sei se vocês leram, tem um livro fantástico a respeito, né? A família Dassler, ela racha lá 1930, 1950, e acabam surgindo a Adidas e a Puma, né? E aí eles vêm, é uma briga de irmãos absurda, né? De primos absurda. Em 70, a Adidas consegue contratos com a maioria dos jogadores, né? E a Puma consegue o Pelé, né? Então, poxa, fantástico. Aí, todo mundo jogava com a chuteira, com as 3 listras da Adidas, e os caras percebem que estão pagando uma fortuna para o Pelé e não estão tendo o retorno, né? O retorno publicitário. Então, o que eles bolam? E você que viu os jogos, você deve ter percebido isso. Contra o Peru, contra o Uruguai e a final, os times entram em campo, beleza, tá lá e tal. Aí, hora que o juiz tira o sorteio e tal, os times ficam postados, vai começar o jogo, o Pelé abaixa e vai amarrar a chuteira.
E aí, óbvio, né? O que o diretor de TV, o que a câmera faz? Poxa, alguma coisa está acontecendo. Tem um juiz, final, um puta jogo de Copa do Mundo. Tem um juiz, o Pelé, né, que naquela altura já estava demonstrando que ia ser a consagração. Os caras focam no que o Pelé está fazendo. Então, esses milhões de pessoas viam a marca da Puma. Entendeu? Então, assim, foi a primeira... Imediatamente após a tecnologia ajudar o jornalismo, o marketing vem e já tem uma grande sacada para explorar aquilo, entendeu? Então, assim, só uma coisa que... E vai mudando, né? Como a gente fala, todas as Copas são períodos para tudo. Então, você tem saltos na maneira de tratar o jornalismo, na maneira do marketing, entendeu? Toda essa coisa é fantástica. A Copa de 70, ela é, inclusive para o Brasil, né? A primeira transmissão, né? E também, o Thiago fez referência aí ao canal de voz, que era um só para o Brasil, porque a negociação da compra dos direitos, ela foi muito complicada, né? Tem até uma historinha interessante que as televisões brasileiras, pela primeira vez, uma empresa fora da FIFA compra da FIFA os direitos para renegociar para o resto do mundo, que é a Televisa. Na época não se chamava Televisa ainda. Era o Telesistema Mexicano. Telesistema Mexicano. Que já tinha... Esse telesistema mexicano é super interessante porque é o seguinte, no Chile, em 62, o Chile não tinha condições de fazer a Copa. E aí, os mexicanos vieram ajudar o Chile, esse telesistema fez a Copa para o Chile no Chile. E em 70, eles estão lá já... Então, assim, em 62, eles já tinham esse know-how de Copa do Mundo. 66 também, em 66, eles estão na Inglaterra, os mexicanos, e eles conseguem comprar da FIFA o direito de negociar a televisão. E aí o Brasil vai, os dirigentes aqui de televisão, na Globo, Walter Clark, da Tupi, da Bandeirantes e tal, da Record, vão lá para o México para negociar. E aí, de cara, o cara está pedindo $1 milhão e poucos de dólares, $1,5 milhão, qualquer coisa. Inviável, para o Brasil inviável. O Brasil, as emissoras não conseguiriam tirar esse dinheiro do mercado, né? Porque você paga se você tem da onde... É um investimento. E aí tem que dar um retorno. Aí, analisando o mercado publicitário naquela época, não tinha condições. O que eles fazem? Eles ficam discutindo lá com o dono da Televisa, e aí chega uma hora que alguém bate na mão e fala assim, se não fechar acordo com a televisão, a seleção brasileira não joga a Copa do Mundo. Aí todo mundo levou um susto, né? Falou, da onde que esse cara tirou esse negócio? Mas todo mundo ficou quieto. E o cara da Televisa ficou desesperado. Porque é o seguinte, sem o Brasil, né? Imagina, 70, o Brasil 58, 62, 66 não ganhou, mas ainda foi protagonista, né? E aí, sem o Brasil, a Televisa não ia conseguir vender a Copa para o mundo inteiro. E aí, de $1 milhão e pouco, saiu por 700 mil dólares, né? Caiu bem o valor. Então, assim, e para o Brasil foi a primeira Copa. E por conta dessa história, dessa compra tumultuada e tal, é que o cara falou, tá legal. Vocês levam, mas vocês só vão ter um canal de voz. Aí vocês se viram como é que vocês querem fazer, entendeu? Era mais ou menos como se ele falasse o seguinte, eu não vou vender para 4, eu vou vender para 1. Né? Por isso que eu vou fazer esse preço camarada aqui. Né? Mas foi porque esse cara que bateu na mesa, o apelido dele era Tarzan. Então eu imagino que o cara devia ser bem robusto, né? E a hora que ele bateu na mesa, o cara relevou. E deixa eu só acrescentar, se ele fala sobre a Copa de 62, né? Em 38, rádios, em 50, o rádio, em 54, 58, rádio, 62, a Copa também foi transmitida ao vivo pelo rádio, né? Instantaneamente pelo rádio, mas como ele falou, foi pela primeira vez, os 32 jogos foram gravados em videotape pelo Telesistema Mexicano. Então veio o México aqui, a empresa do México, e gravou os 32 jogos, e aí o que acontecia? Foi muito curioso, e você pega nos jornais de época, tipo em
revistas, uma revista especializada chamada Revista do Rádio. E aí o que aconteceu? A final da Copa de 62 foi em 17 de junho. Aí no dia seguinte, a população já podia assistir nas TVs o tape do jogo, né? Teve meio que um pool da Record com a Tupi, né? Que o Raul Tabajara fazia um tempo, o Walter Abrão fazia outro, né? E aí é interessante porque os torcedores viam no dia seguinte o que eles tinham ouvido no dia anterior. Então, muitas vezes os narradores de rádio que gostam de florear, gostam de falar que o juiz roubou, aquela coisa toda, não tô falando que eles são mentirosos, mas que eles gostam de falar que roubou e não sei o quê. Aí, às vezes, ele tá vendo o videotape e fala assim, mas o Fiore Gilhote falou ontem lá na Rádio Pan-Americana que tinha sido pênalti, mas eu vi, não foi pênalti, né? Então, foi o primeiro confronto do som com a imagem numa transmissão de Copa do Mundo, né? Aí depois, 66, como você falou, o rádio de novo, com o tape chegando, ou o filme alguns dias depois, porque aí a gente estava na Europa, na Inglaterra, e aí em 70 começa a transmissão ao vivo, via satélite. Mas é interessante também, em 70 o Brasil tinha 90 milhões de pessoas, né? Tanto é que a música do Miguel Gustavo fala 90 milhões de ação, mas mesmo assim ainda eram 4 milhões de aparelhos de TV apenas no Brasil, né? E a esmagadora maioria em preto e branco. Quem tinha TV importada conseguia ver já a Copa em cores. Tanto é que essa história no meu livro é contada pelo jornalista Etevaldo Siqueira, que faleceu recentemente, né? Faz 5 dias que ele faleceu. E ele contou, olha, quem na época tinha TV importada dos Estados Unidos, no sistema NTSC, conseguia ver, porque a transmissão do México já chegava em cores. Tanto é que na sala do Walter Clark tinha uma TV em cores, né? Nos postos da Embratel, no Palácio da Alvorada tinha, aqui no Edifício Itália tinha também, né? Então a gente tem sempre essa história, né, do som com a imagem. Então em 1970, apesar da esmagadora maioria não ter televisão, muita gente se juntava na casa dos vizinhos, vinha em bar e tal, o rádio ainda continuou com muita predominância, né? Só aproveitando, já que você está falando dessa coisa da imagem, tem um caso curioso de 78, né? O Brasil em 74 já viu colorido. Em 70 podia, mas aí as pessoas não tinham. E as emissoras também não tinham equipamentos para retransmitir o sinal colorido. Então ficava tudo no preto e branco. Em 78, a Copa ia ser na Argentina, o Avelange ganha a FIFA em 74, vem para a Argentina, os caras falam assim, a gente vai querer a Copa e tal. Mas, poxa... E o Avelange, quando entra, né, vocês devem ter lido alguma coisa a respeito, ele entra na FIFA para desenvolver o futebol no mundo todo. E ele precisava de dinheiro, né? Ele tinha prometido desenvolver o futebol na África, o futebol na Ásia, transformar o futebol no mundo inteiro. E sem dinheiro ele não conseguiria, né? Então, assim, ele pega... Quando ele entra em 74, ele já vai em cima dos caras que tinham comprado os direitos de 78 e fala assim, vamos renegociar. Então, por exemplo, na Europa, ele triplica o valor para os europeus assistirem a Copa de 78. Eles tinham comprado por uma bagatela, ele fala, não, vai pagar mais. Só que naquela época ainda, a FIFA, ela se envolvia na negociação, mas a grana era do comitê organizador local, né? E aí, o Avelange vem aqui, fala com os ditadores da Argentina e fala assim para eles, olha, eu vou renegociar, agora eu preciso que essa Copa tenha imagem colorida, porque a Europa já está com a cores. E aí cria-se um impasse, né, de não ter cor e tal. Aí o que o Avelange faz? Ele chega para os caras e fala assim, olha, nós vamos ter que construir um centro de televisão a cores. E os caras falam, mas poxa, como assim? Nós vamos construir um centro e a população, eles não tinham condições, nem dinheiro, nem tempo hábil para mudar todo o parque de televisão a preto e branco. Né? Preto e branco. Aí o que acontece? Ele fala, não tem jeito, tem que ser assim, nós vamos ter que fazer TV colorida. Beleza, os generais arrumam o dinheiro e falam assim, agora como é que a gente faz? A gente não tem tecnologia aqui. Aí o João Avelange vem aqui no Brasil, conversa com o Roberto Marinho e a TV Globo exporta para a Argentina técnicos que montam os 2 centros de Mar del Plata e de Buenos Aires, entendeu? E aí, basicamente, a Globo fez tudo, né?
E aí a Argentina, ela transmite a Copa de 78 a cores para todo mundo, menos para o povo argentino, entendeu? Então, assim, são essas maluquices de histórias que as Copas geram. Mas essa história mostra muito, né? Como que a Copa do Mundo envolve tudo, né? Teve que falar com o governo, diversos países. Total. Então não é apenas futebol. Mas outra, aproveitando então, se vocês me permitem, em 58 o Brasil já viu imagens de Copa, né? Filme. Então a TV da Suécia montou um esquema fantástico com a própria aeronáutica sueca, eles gravavam, levavam para um estúdio, faziam umas cópias de filme, né? Tá me fugindo o nome aqui do sistema que era feito. Era cinescópio, alguma coisa Isso, assim, acho que era cinescópio. Aí tiravam-se as cópias, distribuía para os aviões e cada um para a Itália, outro para a França, outro para não sei o que lá e tal. Então, lá na Europa, a Copa era vista ao vivo ali dentro da Suécia, em alguns lugares da Suécia, e na Europa, assim, tipo horas depois, né? Um avião ia 2 horas depois, o cara estava na Alemanha, 4 horas depois o cara estava assistindo o jogo, né? da Alemanha e tal. E aí o Brasil ficou sabendo, a Tupi, ainda nesse momento, né, todo o esforço e todo o planejamento era tudo em cima de rádio. Mas, no meio dessa programação de rádio, os caras da Tupi compraram por $5.000 o direito de a Tupi receber o filme 2 dias depois do jogo. Então, o que aconteceu? Eram pedaços, né? Não era inteiro, não era né? todo ainda. Vinha o avião até Londres. Em Londres, um cara da Paner, que era uma companhia de aviação forte na época, né? Pegava essa lata de filmes, trazia para o Santos Dumont, e ali a Tupi iria pegar e ia mostrar primeiro no Rio de Janeiro, aí depois mandava esse filme para São Paulo, mandava para Belo Horizonte, enfim, o Brasil inteiro ia vendo no decorrer dos dias. Aí vem o primeiro jogo. O primeiro jogo chega no Santos Dumont, o cara da Paner tá lá, botou lá, e o sueco lá que preparou o material botou lá. TV Rio, Brasil. Beleza. Aí os caras do aeroporto receberam aquele negócio, viram TV Rio, pegaram e mandaram para TV Rio, que era uma outra emissora que tinha no Rio de Janeiro. Entendeu? Que nessa época era dirigida por um moleque chamado Walter Clark, que depois fez essa coisa que é a Globo de hoje. Não era o Pipa Amaral, que era ligado ao Paulo Machado de Carvalho. Era sócio e genro e qualquer coisa. Não, acho que ele é cunhado. Casado com a irmã. E aí, cara, os caras da Tupi estão lá esperando o filme, desesperado. Pô, já era para estar aqui e tal. Quando eles ligam lá nas emissoras, sempre você tem toda a concorrência nos monitores, né? De repente está lá o Jogo do Brasil na TV Rio, entendeu? Então, assim, só caso... E só acrescentando nessa história, né? O Paulo Machado de Carvalho ficou sabendo disso e ele ficou revoltado porque ele esperava que o Pipa mandasse também as imagens para a TV Record aqui em São Paulo. E ele não mandou. E aí quando a seleção chegou ao Brasil de volta com o título, o que aconteceu? O Pipa queria que a delegação fosse para a TV Rio. E aí o Paulo Machado de Carvalho falou assim, não vai para a TV Rio, vou aceitar o convite da revista O Cruzeiro. Isso. E aí tem uma edição muito bonita, especial da revista O Cruzeiro, mostrando os jogadores todos lá sendo recebidos. Muitos viram os familiares pela primeira vez na redação de O Cruzeiro. Olha só que legal. É muito legal escutar essas histórias aí. Mas agora, passando mais para momentos marcantes das Copas, né? Eu vou falar com o Sidney agora, porque você esteve presente na Copa de 86 no México, que foi conquistada pela Argentina, né? E que o grande craque foi o Maradona, que teve aquele lance marcante, né? Da La Mano de Dios. Queria saber como foi acompanhar esse momento e como que é... O Maradona é um grande personagem do futebol, né? Como que foi o Maradona na história das Copas? Fantástico. 86, cara, é um negócio assim maluco, né? Porque a gente acompanhava o Brasil, óbvio, né? Estamos lá com o Brasil e tal. Quando o Brasil saiu,
Eu sempre, em todas as minhas viagens, eu sempre acompanhei a seleção brasileira. Em 86, quando a seleção saiu contra a França, eu fui deslocado para acompanhar a Argentina, porque ali já estava se vendo que a Argentina ia chegar. E aí, a gente ficava lá na concentração, vendo os treinamentos. Era fantástico ver o Maradona. O cara, e o que ele apanhou naquela Copa, eu lembro de ter visto ele assim, os jogadores lá treinando, e ele com o pé no alto, assim, o tornozelo dele enorme. O tornozelo dele parecia a coxa dele, que é forte para burro, entendeu? E ele entrou na final baleado. Ele praticamente jogou metade daquela Copa baleado, entendeu? Assim, na base de injeção mesmo, de tomar infiltração para poder jogar. Eu tenho uma história curiosa pelo seguinte, nessa Copa, né, a Globo, como já vinha fazendo em outras Copas, ela tinha sempre um programa pós-jogo de debate na redação. E eram $1.000 por convidado. Então, ia lá e falava pro cara, você quer ir participar hoje do debate lá na Globo? Quero. Então, $1.000. Pá, legal. Então foi Branco, foi Zico, tinha todo mundo alguém que se destacava, entendeu? Num jogo a gente chamava e tal. Eu lembro do Puskás, estava lá como jornalista, lá a gente convidou ele foi, enfim, várias personalidades, né? O Pelé, nessa época, comentava para Bandeirantes. E no jogo final, o nosso convidado era o Romualdo Arpe Filho, que seria o segundo brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. E me foi dada a missão do seguinte, eu ia assistir o jogo, e a hora que acabasse o jogo, eu tinha que correr para o vestiário do Romualdo, porque ele teria lá as burocracias lá, relatório, não sei o que lá e tal, e ele seria liberado em 15, 20 minutos, eu teria que pegá-lo no vestiário do juiz, botar ele num carro, correr para a emissora. O programa estaria rolando, o Romualdo ia chegar já com o programa rolando e tal, como muitos convidados faziam. Aí acabou a Copa, né, o apito final, eu nem vi a comemoração da Argentina, eu corri e ainda as Copas, né, e vocês acho que devem lembrar, a Copa era para ser na Colômbia, foi um negócio improvisado e tal, então, a hora que eu desci na área de vestiários e tal, tava uma bagunça, tava confuso, não tinha placa, não tinha nada, você não sabia onde que era, aí eu pergunto para um guarda, pergunto para outra pessoa, não, é para lá, é para cá e tal, bom, resultado, uma hora lá, um policial me botou num corredor e falou assim, é lá do outro lado, você tem que pegar esse corredor aqui, vai toda a vida e tal. Aí eu fui pelo corredor. Aí saí numa sala do nada. Quando eu estou nessa sala, de repente abre uma porta, mas tinha um bando de gente, assim, veio aquela confusão toda, entendeu? Os caras passando por mim para voltar pelo caminho que eu tinha vindo, né? E aí, cara, passa um baixinho aqui, o cara me prende na parede, eu saio e tal, eu olho e falo, mas caramba, é o Maradona, ele tinha ido pro antidoping, estava voltando pro vestiário, entendeu? Na verdade, o vestiário da Argentina era onde eu estava, e o vestiário do árbitro era do outro lado. E aí foi assim, uma história muito curiosa, né? Porque você é pego tão de surpresa, você não consegue nunca imaginar que uma coisa dessa vai te acontecer, que eu fiquei sem reação. E também não tinha o que fazer, né? Não tinha câmera, não tinha nada, né? Ia poder falar, oi, Pibe, que tal? Tá bem? Mas já dá pra contar que você viu o Maradona de perto. Exato. Bom, para você, Thiago, além desse título da Argentina, que o Maradona foi o craque, né? Você estudou bastante sobre as 3 Copas que o Pelé conquistou com a seleção. E a minha pergunta é, qual o tamanho desses 2 craques para a Copa do Mundo? O que eles significam para esse evento? Eu acho que são 2 grandes super craques, né? O Pelé, até hoje, o único jogador campeão 3 vezes, né? De Copa do Mundo. E é interessante que na história das Copas a gente tem muita discussão, né? Quem que ganhou uma Copa do Mundo sozinho, né? Claro que não é legal você falar que o Maradona ganhou a Copa sozinho. Imagina como é que vai ficar o Burro Chaga, o Pumpido, goleiro e tudo mais, né? O Valdano, né? Que fez gol naquela final. O Maradona não faz gol na final, né? Mas eu acho que assim, se na história das Copas
tem jogadores que conquistaram as Copas praticamente sozinhos, assim, eu acho que são dois. O Maradona e o Garrincha em 62. Eu, quando escrevi esse livro de 62, que vai sair agora em novembro, se der certo, né? É interessante que eu já tinha visto os tapes dos Jogos do Brasil, dos 6 jogos, 5 tem a íntegra, né? Só o empate, o 0-0 não tem a íntegra, né? Outros jogos eu consegui assistir também, mas é interessante a releitura que eu fiz da seleção de 62. A seleção de 62 é muito desprestigiada, vamos dizer assim, porque é tida muito como uma mera continuidade da seleção de 58, e não é. Por mais que dos 11 jogadores que tiveram na final de 58, 8 estavam na final de 62, a seleção de 62 era uma seleção mais velha, e é uma seleção que por muito pouco não ficou de fora da segunda fase. A seleção joga mal contra o México, tem o drama do Pelé que se machuca no segundo jogo, por muito pouco não perde para a Espanha, que é o jogo que o Amarildo entra e classifica a seleção. Só que é interessante, o Garrincha de 58 não é o Garrincha de 62. O Garrincha de 58 é aquele que dribla, arranca risos da plateia e tudo mais, mas o Garrincha de 62... ele tem muitos relatos que ele fica muito chateado com a contusão do Pelé, e alguma coisa acontece com ele. Ele falou, eu preciso fazer mais do que simplesmente fazer o que eu faço aqui, o que eu fiz em 58. Então, o que o Garrincha joga em 62 é uma coisa absurda, né? E aí a seleção vai subindo de produção contra a Inglaterra nas quartas, já é um outro time, o Vavá jogando melhor, o próprio Didi jogando melhor. Depois tem a semifinal contra o Chile, que o Brasil vence os donos da casa dentro, né, do Estádio Nacional, e ganha da Tchecoslováquia jogando muito bem. Então acho que se tem 2 jogadores que conquistam a Copa praticamente sozinho, que a gente tem que fazer uma referência, é o Garrincha e o Maradona, né? E aí, em relação ao Pelé, você imagina, um sujeito com 17 anos surpreendeu o mundo, né? Um jornal chegar e falar que aquele menino de 17 anos é o novo rei do futebol, e realmente foi, né? Então eu acho que são histórias legais para você resgatar. Aí sai um ranking que o Pelé é o 4º, né? Enfim, a gente fica pensando, ok, nada contra o Messi. Eu acho que há uma diferenciação de um jogador que ganha a Copa do Mundo do que não ganha, né? O Messi é fantástico, mas ele precisa ter uma Copa no currículo para ser comparado. Hoje a gente está nessa época de Champions, né? Que todo mundo exalta a Champions League como se fosse... Mas a Copa do Mundo é a Copa do Mundo, né? E infelizmente o Avelange já não está mais aqui, eles estão com essa história de querer fazer a Copa do Mundo de 2 em 2 anos, aí vai acabar. Eu acho que aí vai acabar. Não sei qual que é a opinião do Sidney em relação a isso, né? Eu acho que vai ser um tiro no pé. Eu não acredito que eles consigam mudar. Eu espero que não mude. Eu espero também. Voltando um pouco à história do Garrincha, né? Poxa, o Garrincha, ele faz gol, acho que de cabeça, né? De cabeça, de pé esquerdo. De pé esquerdo, quer dizer, então, assim, realmente isso, essa sua observação, eu concordo com ela totalmente. Ele se transforma, né? Eu acho que, assim, não dá para... O Garrincha foi muito mais importante para o título em 62 do que o próprio Maradona. Se fala muito do Romário também, não é tudo isso. Você tem o Bebeto, né? Branco, e você tem um time de 94... burocrático, mas eficiente. Exatamente. Muito eficiente, entendeu? Então, assim, o que acabava acontecendo? O Brasil tinha uma chance com o Romário, fazia, e não tomava gol, entendeu? Era um time muito forte do meio de campo para trás, né? E eu concordo com você. Eu acho que o Garrincha realmente é um ponto fora da curva, e o resto tudo são coisas assim, é torcedor, né? Essa história de ranking e tudo mais e tal, isso aí é uma coisa de torcedor. Não existe nenhuma... Não dá para comparar Pelé com Maradona, mas de jeito nenhum. O Maradona, você poderia comparar ele com o Garrincha. Porque o Maradona, o espírito do jogo do Maradona é uma coisa mais leve, mais vibrante, entendeu? Né? O Pelé era muito eficiente. O Pelé, jogava num time fora de uma grande cidade e ganhou o mundo. O cara, onde que ele ia, ele ganhava, entendeu? O Pelé nunca perdeu.
O Messi, por tudo... Cara, às vezes eu fico vendo o Messi jogar agora, por exemplo, pega o Messi agora no PSG, né? O cara não tem aquele time estelar, não tá fazendo grandes coisas. Parece que perdeu o brilho, né? Não tá sendo grande. Exatamente. Até o Cristiano Ronaldo também. O próprio Cristiano Ronaldo. Tá numa fase decadente. Uma coisa é você ter um grupo fantástico do seu lado, aí sim, aí você já é talentoso, agrega mais talento, você fica exponencial, né? Mas não... E uma coisa que eu queria só acrescentar, que eu lamento, a cultura esportiva do Brasil é muito ruim nesse sentido, né? De depreciar a conquista, né? Você fala a seleção de 94, seleção burocrática, chata, não sei o que e tal, a seleção de 82 era melhor, mas não foi campeã, mas a de 94, como é que alguém, sei lá, o Zinho pode ser campeão do mundo e o Zico não? É difícil, você não pode fazer comparações como essas, né? E o que eu acho, assim, a nossa cultura esportiva, né? Pega essas conquistas e fala, foi mais ou menos, né? Por exemplo, a seleção de 2002, que é a última seleção brasileira campeã do mundo, ela é uma seleção que precisa ser exaltada, porque como a de 70, que ganhou os 6 jogos, é a outra única seleção que ganhou os 7 jogos, né? Fez 18 gols, é a segunda seleção mais artilheira das 5 que foram campeãs, né? Então, assim, a gente deprecia muito os nossos jogadores, as nossas conquistas. E só para fechar, eu, quando lancei o livro do Tri, eu fiquei muito amigo não só dos jogadores, mas também de familiares dos jogadores, jogadores que não estão mais aqui. Eu cito a Patrícia Venerando, que é a filha do Félix, do goleiro, né? Você imagina o que o Félix é execrado, né? Mas ele é o jogador que foi campeão do mundo, ele é o goleiro do Tri, e eu costumo dizer, o Pelé fez 4 gols na Copa, o Jairzinho fez 7 gols na Copa, o Félix fez 6 gols na Copa de 70, porque ele faz pelo menos uma defesa fabulosa em cada um dos 6 jogos do Brasil. Né? Contra a Inglaterra, exatamente, o jogo mais complicado, foi ele que salvou. Exatamente. Esse é o maior exemplo. Então, assim, você imagina, se o Brasil execra o goleiro tricampeão do mundo, imagina o que faz com o Barbosa, né? Que perdeu, acusado de falhar no gol do Didia. Né? Então, acho que a nossa cultura esportiva precisa mudar um pouco. Eu acho assim, a relação do Brasil com as Copas do Mundo é muito significativa, né? De todas as Copas que eu vi, dá para você começar a comparar as seleções. Em todas as Copas, por mais bagunçado que esteja o time, o Brasil sempre é muito forte. Sempre. Isso que você está falando é fantástico. Eu cansava de, nos países, né, Alemanha, Itália, França, México, nos lugares onde o Brasil, torcedor local encostar na gente e falar assim, poxa, eu não entendo. Às vezes tinha crítica, né? Crítica, pô, o Brasil tá porcaria, que não presta, que não sei o quê. Nos Estados Unidos, eu lembro, não sei se você lembra, nos Estados Unidos, a Bandeirantes, mas ela massacrou a seleção brasileira, entendeu? A ponto de o jornal O Globo fazer um editorial defendendo a seleção brasileira, porque a impressão que dava, eu estava lá no local, o Brasil treinava numa universidade chamada Santa Clara. E aí, nos treinos, assim, aquele silêncio, entendeu? O pessoal só tem a imprensa, os jogadores ali, e normalmente o pessoal de imprensa quieto para poder ouvir o que os caras estão falando dentro de campo e tal, aquela coisa toda. E aí entrava, sei lá, eu lembro muito bem uma vez o Juarez Soares fazendo uma entrada ao vivo e aí dizendo que olha aqui, olha só a seleção, enquanto todo mundo está treinando, não sei o que lá e tal, aqui a seleção brasileira está brincando, ó, fazendo bobinho, roda de bobinho e tal. Pô, os caras tinham acabado de treinar a manhã inteira, tinham ido almoçar, tinham voltado. Um calor infernal, né? Um calor infernal. Os caras estavam ali, eu estava do lado, eu fiquei olhando para ele, eu falei assim, poxa, mas que maldade, cara, que maldade, né? Tudo bem, a imagem está mostrando, mas, pô, você explica que aquilo ali, eles estavam esperando o horário para começar o treino. Então, assim, foi um massacre e tal. E a seleção, você pega na história, todos os times brasileiros, eles têm essa característica de causar problema, e é muito cobrado.
por nós, né? E assim, as pessoas falavam assim, poxa, eu não entendo vocês. Vocês têm os melhores jogadores do mundo. Vocês têm a melhor seleção do mundo. Pô, e vocês criticam, né? Eu lembro uma vez, os caras falando isso, né? Um americano falando comigo, falou assim, pô, o que você acha que eu devo falar da minha seleção? Se você fala isso da sua, o que eu falo da minha, então? Eu falei, é verdade. Eu acho que a seleção de 94 é talvez uma das mais massacradas até ser Sim. campeã. Tanto é que, pela primeira vez, o Brasil perdeu um jogo de eliminatória em 93 contra a Bolívia, lá em La Paz. Isso. Eu me lembro, né? Eu acompanhava direto, lia, enfim. O que o Brasil foi massacrado, o Tafarel, o frangueiro, que falhou, não sei o quê. Aí ele pega o pênalti do Massaro na final, né? Mas essa de 94 até hoje é um pouco mal falada, né? Sim, tem o Zinho. Que sim, é o muito Zinho, do- enceradeira, aquela coisa enceradeira, toda, sabe? Né? Olha, é uma situação. A Copa como um todo não foi legal. Não foi uma Copa brilhante, entendeu? Aconteceram coisas, realmente. Teve jogo do Brasil em estádio coberto. Terror, cara. Um crime O aquilo. estádio de Detroit, né? De Detroit. Pô, eu tava lá assistindo, você tinha que ficar paradinho, cara, porque se você fizesse qualquer movimento, você começava a suar, que era um absurdo, entendeu? Era um negócio assim. Uma hora eu saí, e aí não podia sair, eu querendo sair, porque eu comecei a me sentir sufocado. E, pô, imagina, tinha o quê? Acho que 40 mil, 50 mil pessoas, um negócio fechado, você fica ali e tal. Aí os caras entram, jogam, entendeu? E você fala assim, poxa, eu tô aqui numa situação extremamente desagradável. Imagina o cara dentro de campo, tendo que correr, dar pique de 100 metros, trombar com um cara, era Suécia, né? Cara, puta zagueiro forte, entendeu? Então, assim, é um jogo muito matemático, né? Muito de cabeça. Tudo você gira em torno de você incutir, focar, né? Ter um trabalho físico também, mental, né? E isso as seleções têm. E em 94, eu acho assim, o Brasil teve uma preparação. Essa é uma coisa interessante, uma outra coisa que ninguém releva aqui no Brasil, né? Em 58, a seleção brasileira, ela inovou no mundo. As pessoas não tinha médico, psicólogo, dentista, apoio, material de apoio. O Brasil, a concentração do Brasil era ao lado da concentração da Rússia, né? A Rússia era num lugar um pouco mais alto e os caras ficavam de binóculo olhando a concentração brasileira para tentar entender o que aquelas pessoas estavam fazendo, porque, pô, ia para o treinamento, iam os 22 jogadores e um bando de gente, tinha um monte de gente para ajudar, entendeu? Então tinha o cara da administração, né? uma situação. Então essa coisa de organização, a Copa de 70, o Brasil fez uma preparação maravilhosa, entendeu? O Brasil, pô, estava muito acima de todo mundo, né? Então, assim, são coisas assim, esse lado de organização nunca foi valorizado, ao contrário, sempre se coloca como uma coisa muito ruim. De seleção mesmo, que eu vi, foi bem preparada, mas aí foi uma bagunça lá, foi a de 90 na Itália. Na Itália, sim. Foi uma bagunça absurda. Para um detalhe só que aconteceu comigo. Eu estava saindo do estádio de Turim, segundo ou terceiro jogo do Brasil, não me lembro bem. E aí, quando você está trabalhando, você tem o jogo e tal, as pessoas estão indo embora e você está correndo fazendo as coisas, né? Transmitindo coisas para o Brasil e tal, parará. Aí, pô, sei lá, 2, 3 horas depois do jogo ter terminado, eu fui lá para o estacionamento, pegar o carro para ir embora, porque a seleção estava em haste e a gente também estava em haste. E aí estamos eu, o câmera e o repórter, e pego o carro no estacionamento. Como o estacionamento está completamente livre, você não fica andando pelo caminho. Eu vi um portão lá longe, fui em direção ao portão para ir embora. Aí eu estou andando no estacionamento, devagar, né, claro, e eu vejo 2 pessoas com o uniforme da seleção, com o agasalho da seleção brasileira.
Aí eu parei o carro e falei assim, poxa, torcedor, mas o cara comprou o uniforme da seleção brasileira. Eu falei, pô, que legal, vamos fazer uma matéria com esses caras? Aí o repórter, que era o Paulo Lima, que hoje está, acho que na Fox, ele falou assim, Sidão, é o Jorginho e o Ricardo. Aí eu falei assim, como assim? Aí a seleção tinha esquecido 2 jogadores, os caras tinham ido para o antidoping, o ônibus foi embora e deixou os caras. E quem levou os 2 para a concentração fomos nós. Entramos em 5 num carrinho pequenininho, então nós estávamos em 3, entramos 5 ali, eles 2 ficaram atrás. E aí foi muito curioso, porque é o seguinte, quando eu cheguei na concentração e embiquei lá para que eles descessem, o Jorginho falou assim, eu não vou descer, você vai me levar lá dentro. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque é o seguinte, os caras não vão deixar você entrar, e você vai entrar com o carro na concentração. Porque era o seguinte, era um portão, e aí tinha um morro, o hotel, o alojamento do Brasil ficava num morro lá em cima, né? Aí ficou uma briga, né? Os carabinieri, não pode entrar, aí desce a segurança que estava lá do Brasil, o chefe da segurança, acho que era Coronel Castelo Branco, alguma coisa assim, um cara chamado Castelo Branco. Não, desce Jorginho, desce. Aí eles, não vamos descer. Bom, resultado, aí chegamos num acordo, foi um carro do carabinieri na frente, o meu carro com os 2, e um carro da CBF atrás, a gente foi até lá, porque eles falaram assim, aproveita e filma aqui dentro agora, porque a gente era proibido de filmar lá dentro. Aí eu falei pro câmera assim, liga a câmera, e vai filmando tudo. E aí deu uma briga, os caras xingando a gente e tal. Eu falei, ó, tá aqui, ó, vocês querem os 2 jogadores, vocês ficam quietos, senão eu levo os caras de volta pra Turim. Volta lá, vocês têm que voltar pra buscar. Só fazendo um recorte, voltando 20 anos do tempo, de 90 para 70, o Cine falou sobre a preparação do Brasil, né? A seleção brasileira foi a seleção mais bem preparada fisicamente daquela Copa, e tem números que mostram isso, né? Dos 6 jogos do Brasil, só 2 o Brasil foi ganhando o jogo para o segundo tempo. Foi contra a Romênia, o terceiro jogo, e contra o Peru. O resto só estava empatando. A estreia contra a Tchecoslováquia 1-1, o 0-0 com a Inglaterra, contra o Uruguai 1-1 e contra a Itália 1-1 também. Porque o Brasil subia de produção no segundo tempo, então dos 19 gols que o Brasil fez, 12 foram marcados no segundo tempo. E enquanto o Brasil subia de produção, normalmente os europeus caíam. A Tchecoslováquia no segundo tempo foi uma tragédia o primeiro jogo. O Uruguai também cai muito de produção. O Brasil subia, né? Na verdade, os outros caíam e o Brasil estava mantendo. A Itália estava arrebentada, porque tinha feito a semifinal contra a Alemanha, que é um dos maiores jogos da história das Copas. Aliás, eu fui nas minhas férias conhecer o Estádio Azteca, não conhecia. Tem lá a placa em homenagem aos italianos e os alemães, né? O jogo do século, chamado Jogo do Século, o 4-3, a vitória da Itália, e a Itália foi arrebentada jogar contra o Brasil na final, né? Mas agora, Thiago, eu queria conversar um pouco com você sobre questões políticas, sociais que envolvem todas as Copas, né? A gente até comentou, se o Sidney quiser complementar depois alguma coisa também. Mas em toda a história da Copa, começou em 1930, a primeira edição, já passamos por Segunda Guerra Mundial, regimes militares por todo o mundo. Também teve a pandemia na última Copa, em 2018. Não, 2018 não. Não, ainda não. A pandemia é 2020. Acabei confundindo as datas. 2018 tem muita história dos migrantes, né? Isso, das seleções formadas por jogadores de outros países. Da Rússia também tem dentro questões da Rússia também, políticas complicadas. E agora, em 2022, também tem o Catar, com questões socioculturais muito complicadas, e até mesmo para a realização da Copa, né? Questão de trabalho escravo. Como que você analisa todas essas relações que as Copas possuem com outros fatores além do esporte, né? O futebol e a política sempre se misturaram, né? Você tem lá nos anos 30 o Mussolini tentando faturar em cima do bi da Itália, 34 e 38. Tem a história do Hitler, né? Que fez a anexação à Áustria. A Áustria já estava classificada para a Copa de 38 e não foi, acabou não indo. Os jogadores da Áustria foram incorporados aos jogadores da Alemanha. E é interessante porque a Alemanha em 38 estreia contra a Suíça, um empate por 1-1. Depois tem um jogo de desempate, era comum naquele período ter o jogo de desempate no meio da Copa. Hoje o calendário não permite um jogo de desempate. E aí a Alemanha perde por 4-2. E diz que o Hitler era avisado em relação ao placar, e ele fica
totalmente irritado, né? Porque tinha uma ideia de que se a Alemanha ganhasse a Copa, ele também poderia usar o regime, o nazismo, enfim. Tem 1970, né, que a ditadura brasileira se aproveita muito daquela conquista, o Médici enrolado na bandeira do Brasil, palpitando sobre a escalação da seleção. Em 78, como o Sidney falou, o regime do Videla, né, que usou muito também politicamente aquela conquista. Então, são sempre fatores que estão unidos, né, porque o futebol interessa para o político, né? O futebol interessa para a política, para projetar a imagem de um país, né? Então tem muito disso. Em 1950, por exemplo, eu costumo dizer que a derrota do Brasil em 50, ou você estudar a Copa de 50, é como você fazer um estudo sociológico, né? Porque você tem uma multidão que é incentivada a ir para o estádio para assistir a seleção brasileira, que era um país que queria ser grande, num momento político, naquele ano era um ano eleitoral, e o Getúlio voltaria ao poder, dessa vez pelo voto direto, né? Então, são muitas histórias que se cruzam, né? O futebol se cruza muito com a política, né? Voltando ao assunto das seleções que tivemos nos anos, a terceira Copa que o Pelé conquistou foi a de 70, que encantou a seleção, encantou o mundo. Porém, em contrapartida, de 82, muitos dizem que foi a melhor seleção de todos os tempos. Sidney, você que teve o privilégio de acompanhar as duas, qual para você foi a melhor e como foi vencer a tragédia do Sarriá? Você estava lá, Sidney? Não. Eu tinha entrado na Globo para fazer aqui. Mas a gente viveu aqui aquela coisa da cidade, né? Eu lembro, o jogo acho que foi no começo da tarde. Era tudo meio-dia, assim, né? E, cara, eu estava trabalhando, né? E aí acabou o jogo, a gente foi tomar um café e tal, cidade parada, assim, as pessoas meio que como zumbi, né? Ninguém acreditava, né? Mas eu só fazendo uma referência ao que você falou, na minha cabeça, eu acho que a seleção de 70 ainda é melhor do que a de 82, né? Até desconsiderando o fator vitória-derrota, né? Porque a seleção de 70, ela tinha jogadores assim. O Pelé se você ouve histórias, né? Eu não estava lá, mas trabalhei com muita gente que estava, e nessa época os jornalistas meio que viviam dentro de concentração, com maior tranquilidade e tal. Então, assim, uma outra injustiça que se faz muito ao Zagallo, né? Quem fez o time foi o João Saldanha, que o Zagallo não fez nada. Muito ao contrário, cara. Ele mudou o time ele manteve os jogadores, né? E, imagina você naquela época quando, por exemplo, você tinha uma questão física de distribuição de jogador. Era assim, o ponta-direita era aquele cara que só corria na lateral direita e até o meio-campo. Não existia essa coisa de hoje, né? E aí o cara bota um Rivelino, que era um 10 no Corinthians, para jogar na ponta esquerda, né? O gol, se você olhar o gol do Jairzinho, do Carlos Alberto na final contra a Itália, o Jairzinho, que também era um 8, um meio-campista no Botafogo, era o ponta-direita da seleção, ele está na ponta esquerda. Exatamente. Entendeu? O Brasil, nesse momento, está todo para a esquerda. O Rivelino estava na esquerda, estava todo mundo, o Tostão estava na esquerda, e um corredor absurdo aqui, né? Um minhocão na direita que o Carlos Alberto foi correndo, foi lá e chutou e fez o gol, porque não tinha ninguém, né? Então, assim, era um time que jogava taticamente, estratégia, os caras sabiam jogar, sabiam até uma coisa que não é agradável de se falar, mas até da pancada o Brasil sabia dar, né? A famosa cotovelada do Pelé no uruguaio, a pancada do Carlos Alberto no inglês, entendeu? Então, assim, o time era muito bom, muito bom. E ele foi todo... Aí que eu acho que você tem que dar o mérito para o trabalho de um treinador, quando o cara, por exemplo, tira o Piazza da zaga e bota no meio do campo. Ou seja, ele
quando todo mundo achava que ele era um cara bobo, não sei o quê, o cara inovou. Então eles inovaram taticamente, na preparação física, numa série de coisas, entendeu? Algo que eu acho que faltou na Copa de 82. Essa improvisação, essa capacidade de se reinventar, entendeu? Se você olhar o jogo, e aí acho que nós já vimos esse jogo várias vezes, né? Você vê o jogo sempre contra... esperando que o Brasil ganhe e não perca, né? Contra a Itália em 82, você fica olhando, você fala assim, os caras não fizeram nada, eles continuaram jogando do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, tem uma coisa que eu acho que, você falou de política, tem uma coisa no meio esportivo também, e nós vivemos uma época de ditadura onde você usava, os jornalistas, de uma maneira geral, usavam qualquer oportunidade para se manifestar politicamente. Então, assim, é possível, por exemplo, o Pelé, né? Eu acho o Pelé o maior jogador do mundo. Eu não quero que o Pelé seja o maior político do mundo. O Pelé é o maior jogador do mundo e acabou, ponto. Porque ele não teve atitude política e tal. Não, cara, ele era jogador, ele não tinha que ter atitude política nenhuma, entendeu? Você pode até criticar um jogador que, de repente, defenda algo impróprio, algo que não deva ser feito, defeitutura e tal. Mas o Pelé nunca falou nada. Ele nunca falou nada a favor nem contra, ele foi neutro. Aí você criticar a neutralidade dele, eu acho que é você exigir muito. Mas naquela época, havia essa ideia entre jornalistas, de uma maneira geral, a intelectualidade brasileira, de uma maneira geral, que você tinha que usar todas as possibilidades para gerar fato político, né? Então, assim, na Copa de 70, uma discussão muito grande, né? Casos tem até livro a respeito e tal, da esquerda, o drama da esquerda brasileira, se torcia ou não para o Brasil ser campeão, entendeu? Porque eles sabiam, óbvio, claro que para a ditadura, perder talvez não causasse nada de mal, mas ganhar era bom. Entendeu? E a esquerda não queria nada de bom para a ditadura. Então, ficaram num drama, inclusive discussões de comitê de partidos de esquerda. Vários partidos tiveram discussões para como é que nós vamos nos posicionar, né? Então, assim, eu acho que essa coisa envolve muito. Você tinha feito a pergunta da relação, de uma maneira geral, de grandes eventos esportivos com a política, total relacionamento, né? Na Copa de 70, por exemplo, teve acho até que, se você analisar direito, a ditadura até que explorou pouco, entendeu? Eles até que exploraram pouco a seleção, né? Aí em 74, você tem também politicamente, para o Brasil era interessante que o Pelé jogasse. E o Pelé não jogou. Só que isso ninguém valoriza, entendeu? Ele dizer não para a ditadura, tudo bem, em 74 já estava quase, né? Já era a dita branda, né? O Geisel, né? Não estamos naquele período forte. E eu vou falar uma outra coisa também que envolve politicamente as seleções, as Copas, né? O caso da Alemanha em 2006, o caso da África em 2010, que a Copa foi usada para você dar uma reestruturada mental das pessoas, né? Na Copa de 2006 na Alemanha, na queda do Muro de Berlim, a unificação das duas Alemanhas, então em 90, né? 89, 90, então você já tinha aí 15 anos e o lugar onde eu fiquei em Berlim, quando a seleção foi jogar lá, era na área de Berlim Oriental. Então, assim, eram duas cidades completamente diferentes, entendeu? A Berlim Ocidental, moderna, pujante, e a outra lá. E a Alemanha usou a Copa do Mundo exatamente para isso. Então, assim, eles construíram um aeroporto dentro da área oriental, eles levaram seleções para
treinar para ficar na área oriental da Alemanha, entendeu? Então, assim, e dentro do país, o governo e a própria dirigência da seleção e tal, eles enfatizavam muito isso, né? Chamavam o povo a torcer, né? Todo o povo germânico, tal, vamos nos unir, vamos nos unir, vamos nos unir. E aí foi isso. Na África, também, de uma certa maneira, você tem assim um outro passo além para a unificação do país, que muito mais dividido do que a Alemanha, né? Até hoje né? Lá realmente o apartheid ainda vinga, né? Apesar de já estar proscrito e tudo mais, mas ele continua na vida das pessoas, né? Então, assim, tem esse caráter também social de Copa, além de se usar muito Copa do Mundo, Olimpíada, para você desenvolver áreas de país, áreas de cidade. Eu lembro de 90 em Roma, toda a parte de centro de imprensa, centro da FIFA, tudo mais, foi construído numa área de Roma que estava muito baleada, entendeu? Era um lugar de tráfico de drogas, eu sei que era uma barra pesadíssima. Aí o que eles fizeram? Limpa tudo, constrói, abre-se estradas e tal. Então, ou seja, se aproveita esse tipo de coisa para dar uma melhorada. Em 92 em Barcelona é o grande exemplo disso, né? Porto foi totalmente... Eu tive em Barcelona antes e depois. Pô, é uma mudança. Eu só queria acrescentar um pouco dessa comparação de 70 a 82, que muita gente me pergunta, Thiago, você escreveu um livro sobre a seleção de 70 e 82. Você não acha a seleção de 82 melhor? E eu concordo inteiramente com o que o Sidney falou. Eu acho que não, independente da vitória e da derrota, né? Mas eu acho que é interessante. Eu tenho muito carinho pela seleção de 82, mexe muito com a minha memória afetiva, né? Eu era garoto ainda, tal. Mas eu acho que tem um outro componente que é o seguinte, aí talvez a gente começou falando de marketing, né? Mas em 82 é a primeira grande seleção no pós-70, né? Com grandes jogadores, Sócrates, Cerezo, Falcão, Zico, Serginho, Éder, né? Mas você tem o seguinte, você tem já o Brasil respirando os ares democráticos, né? Era o regime militar, era o governo do Figueiredo, mas o Brasil já respirava um pouco, né? Aquele ano ia ter eleição para governador, né? E você teve uma transmissão massacrante da própria TV Globo, que teve o monopólio da transmissão, né? Só teve que repassar algumas imagens para as emissoras educativas, para que locais em que a Globo não chegava, as emissoras educativas chegavam, né? Não, a Cultura transmitiu. Isso, eles retransmitiam a própria imagem da Globo. Isso, né? Mas transmitiu o jogo ao mesmo tempo. Isso, então aí... Eu acho que houve um massacre de merchandising já com os jogadores. Eu lembro do Zico numa propaganda da Coca-Cola, né? Você tem esse componente, né? Do álbum de figurinha. Eu lembro aquele chiclete Plock, que você tinha o álbum do chiclete, o sorvete da Copa. Então, tudo aquilo fez com que as pessoas ficassem empolgadas também com a seleção. E foi a primeira seleção que jogou bem depois de 1970, né? Então, acho que tem esse componente também para fazer com que a seleção de 82 até hoje fosse muito lembrada, até mais, por exemplo. Tem gente que é fã de carteirinha de 82 e odeia a seleção de 94, por exemplo, né? Isso que eu ia falar, tem muita comparação entre muita 94. Como que a 94 ganhou? Tem como comparar, gente. Não tem mas como comparar. Só falando um pouquinho, ele falou de uma coisa importante, até tem um outro aspecto também que envolve Copa do Mundo, que são os direitos esportivos. Sim. Isso daí é uma história longa que vem pelos tempos tais, né? Nesse caso de 82, lá para trás, 62, o Thiago já falou, né? Os caras gravavam, vinham para o Brasil e tal. 66 também, vinha VT, passava aqui. Aí 70, começa a transmissão. Teve aquela história que eu contei, como é que eles compraram lá. Em 74, as grandes emissoras foram lá e compraram, né? Todo mundo transmitiu e tal. E aí, cada uma com seu canal de voz, cada uma com sua imagem, tudo bem, beleza. 78, a história que eu falei, né? E nesse período aí, a FIFA e o COI começam a fazer um
um acordo, Uma coisa casada, uma né? coisa casada, que para você, todo mundo queria transmitir a Copa, mas ninguém queria transmitir a Olimpíada, ou não tinha muito interesse. A Olimpíada era uma coisa de americano. Os americanos se pegavam, as 4 grandes redes americanas, quase que se matavam para ter o direito de transmitir a Olimpíada para lá. O resto do mundo não dava bola. Aí o que eles fizeram? E aqui na América do Sul, na Europa também, e em outros lugares, as empresas de telecomunicações, de TV, elas se uniam em umas entidades. No caso da América Latina, era OTT, Organização das Televisões Ibero-Americanas. Né? Então, assim, a FIFA repassava os direitos para a OTT repassava para as emissoras, né? Dividia e tal. E a emissora, ela pagava uma mensalidade lá para a OTT e tal. Então tinha todo um arranjo ali financeiro de direitos. No caso do Brasil, a OTT mandava para cá o sinal e as televisões pagavam. A Globo continuou pagando sempre. A Bandeirantes, a Record e tal, não pagavam direito e tal. E o problema mais foi na Copa de 78, que elas não tinham ido em 76. Aí, em 72, em Munique, a Globo vai, né, tem os direitos. Então, faz a Copa de 74 e aí dividiu com todo mundo. Em 76, a Globo vai também acho que a Globo e a Tupi vão para Montreal e ficam com o direito de fazer a Copa de 78, nesse acordo da FIFA com o CROI. Só que acontece o seguinte, quando chega em 78, a Record quer fazer, todo mundo quer fazer e tal, a Bandeirantes quer fazer e tal. A Globo, tudo bem, beleza. Então a Globo repassa para essas emissoras, só que elas tinham que pagar a parte que elas, do custo desse direito delas, elas tinham que pagar. Elas não pagam, entendeu? Então, quando chega em 82, a Record, a Bandeirantes e a Tupi já estava praticamente falida, ela já não estava mais nem tendo condições, eles querem transmitir. Aí a Globo fala, não, vocês não me pagaram lá, nós queremos pagar. Aí entra a história. A Globo falou, não, agora eu também não quero nem receber mais, eu vou fazer isso aqui. Porque a Globo resolveu fazer algo, um monopólio. Ela vendeu um plano fantástico de marketing e tal, não sei o quê, papapá. E aí ela queria exclusividade. Né? E ela fez também uma produção absurda, né? Tinha lá andares da TVE espanhola, que era da Globo, tinha estúdio, tinha tudo. E foi a primeira Copa com 24 seleções, então você tinha mais jogos, né? A Globo tinha gente em todas as sedes, tinha gente para tudo quanto é lado, foi um negócio maluco, cara. A gente fazia programa, era o dia inteiro, era um massacre, assim, entendeu? Foi um massacre. E aí, para fazer isso, a Globo tinha que ter exclusividade, entendeu? Mas a Record, por exemplo, teve uma sacada interessante. Ela pegou o Silvio Luiz e fez a transmissão falada à vista. Ou seja, ligue a TV e ouça a Record. Que também foi uma sacada interessante, entendeu? Foi uma coisa legal. Mas eu só quis contar essa história porque toda vez que fala dessa história de 82, do monopólio da Globo, a impressão que se dá, e eu já vi isso, já li livro, cara escrever isso em livro, né, que foi a ditadura que fez a Globo transmitir com exclusividade e tal. Quer dizer, é um negócio que não tem nada a ver. Né? É uma coisa, é negócio, entendeu? As pessoas fazem negócio. Você compra, paga, não paga. Então, cada um... Né? Eu acho que se houve uma interferência, talvez, da Embratel, foi mandar retransmitir para as emissoras educativas. Exatamente. Para que o sinal chegasse para todo mundo. Exato. Né? Não, e também pelo lado da... Não sei se era o CAD na época, mas um órgão do governo falou, olha, se vocês fizerem isso, vai configurar monopólio. E aí não pode. Aí eles pegaram e passaram os direitos para... E também, pelo seguinte, a TV Cultura tinha ido em 80
Em Moscou. em Moscou, entendeu? Com Noriega, acho que 2 ou 3 caras lá, mas eles foram, não interessa. Você estava lá, você tem o seu direito, você fez uma Olimpíada, você tem direito de comprar uma Copa. No caso, a TV, a Cultura não tinha dinheiro para comprar, para dividir com a Globo. Aí ela tinha o direito de transmitir, então ela não estaria ofendendo nenhuma regra da OT nem da FIFA. E aí, por conta dessa coisa política, de você caracterizar o monopólio, descaracterizar o monopólio, então a Globo passou para a TV Cultura em São Paulo e para a TVE no Rio. E aí elas E eles não tinham narradores próprios, era o Galvão narrando... Era o sinal, Era o sinal, 100% da... o Luciano do Vale, o Valadares, que eram os 3 narradores, né? Agora, rapidinho, eu tenho uma opinião que depois da Copa de 2002, eu acho que a desse ano, a seleção tá vindo muito forte, tipo, comparado com a de 2006, 2010, 14 e 18. Vocês concordam com isso ou vocês acham que depois de 2002 teve outra seleção que na Copa foi melhor brasileira? Eu já tinha falado, eu acho assim, cara, o Brasil sempre está com um bom time. Em 2006, você citou, então o Brasil tinha sido campeão em 2002, 2006 e tal. Aí o Parreira assume a seleção. Ele veio aqui em São Paulo para fazer algum programa de rádio ou televisão, não me lembro bem e tal, e aí acabou acontecendo que eu estava almoçando com o meu diretor num restaurante, e o Parreira chega e aí ele vem na nossa mesa e senta lá e a gente fica conversando. E aí, a gente tá lá batendo papo e tal, e aquela famosa pergunta, né? E aí, Parreira, nós vamos ganhar a Copa? Aí ele falou, cara, vamos ganhar e tal, mas... Aí eu falei para ele, assim, não tô sentindo empolgação, né? Desse jeito nós não vamos ganhar, né? Aí ele pegou e falou assim, você quer o quê? Você tem o melhor time do mundo, os melhores jogadores do mundo, mas em compensação os caras já ganharam tudo. Como é que você vai falar para os caras, vamos lá minha gente, vamos lutar, não sei o quê, como é que você vai fazer isso? Então assim, o drama de 2006, para você ter uma ideia, foi esse. O Thiago vai lembrar, entre os Jogos do Brasil, aí você ficava sabendo que o Roberto Carlos pegou o jatinho dele e foi almoçar com não sei quem em Nova York. O Ronaldo foi resolver um problema na Itália. No meio de uma Copa do Mundo. Não tem sentido. Entendeu? Então, assim, que não sei quem e tal. Eu lembro que a gente ficava, né, de plantão ali na frente da concentração. Teve um dia Vegas, né? Chamava concentração a cidade lá. Não, ali foi a preparação antes. Preparação na tá. Suíça. Na Suíça. Eu não vou saber, cara. É um nome complicado de alemão, lá no meio, é perto de Frankfurt, né? Onde a seleção ficou a primeira fase. Depois, era até um centro de tênis do Boris Becker, né? E aí a seleção alugou aquilo lá e tal, e a gente tinha lá uma área lá também para as coisas da Globo e tal. Então, o que aconteceu? O time, cara, tá bom, ganhou, vai ali e tal, aí chega para a França, os caras mordendo a bola. O brasileiro jogando como sempre. E o Zidane, deitou e rolou, né? Foi o melhor jogo da vida do Zidane, foi contra o Brasil em 2006. Não sei se vocês já viram, né? Tem aí no YouTube um monte de... É uma das maiores... Acho que foi o desempenho dele em 2006 foi até melhor do que de 98, que ele faz 2 gols, né? Então, agora essa história, né? A Copa do Mundo de 30 até hoje vive uma hegemonia europeia que nunca existiu. Ou seja, o último campeão da América é o Brasil em 2002, depois 2006, 10, 14, 18, só europeu, né? Algo parecido só em 34 e 38, quando a Itália, um europeu conquistando 2 vezes de forma seguida a Copa do Mundo, né? Eu acho assim, claro que em relação, se você compara a seleção de 2006 com essa seleção de 2022, a seleção de 2006, pelo menos em relação aos nomes, né, no papel é melhor. Mas eu acho que essa seleção de 2022 é a melhor, pelo menos das últimas 2 Copas, de 14 e 18. Eu acho que em relação à montagem, você não fala tanto mais da dependência do Neymar, você tem jogadores melhores e tal. Mas eu acho que, assim, o Brasil é sempre favorito, não tem, é a única seleção 5 vezes campeã, aquela coisa toda, né? E
assim, não tem dúvida que vai chegar para fazer forte. Se vai ganhar, aí são outros 500, né? Sempre são outros 500. O Tite outro dia não falou tão abertamente, tão claramente como o Parreira naquela conversa comigo ali no restaurante, né? Mas o Tite falou outro dia, né? Dessa história da rede social, da influência da rede social no jogador, né? É um medo que ele tem de como controlar isso. Você não tem como controlar. Em 2002, a tal da família Parreira, a família Scolari, eles estavam realmente fechados, né? Acho que toda vez que o Brasil ganha uma Copa é quando o grupo se une mesmo, né? E a gente tem essa história. Será que o jogador sabe, quer alguma, ganhar, uma não coisa, quer ganhar? Né? Exato. Então tem isso aí, né? O time jogar pro técnico, tem uma série de coisas. Isso vale para clube também e tal. E Copa, de todas as que eu vi, uma coisa que sempre eu tive muita observação e as Copas que a gente ganha, elas parecem perfeitas, mas se não tivesse ganhado, você estaria falando um monte de coisa. Porque em todas elas, na que a gente ganhou e na que a gente perdeu, sempre aconteceram coisas boas, como aconteceram coisas ruins. Por exemplo, em 2002, eu lembro de um problema do Roberto Carlos numa boate uma vez, em Jeju, numa ilha que a seleção foi jogar. É um negócio deslumbrante, é um hotel, acho que 25 estrelas, não é possível ter um hotel melhor que aquele. Uma coisa fantástica, assim, né? E é uma ilhinha pequenininha na Coreia, que é ponto de lua de mel dos ricaços da Ásia. Então, assim, todo mundo que casa, os ricaços da Ásia tem que ir para lá, é o negócio. Então, assim, são poucos hotéis, mas coisas deslumbrantes e boates e uma badalação fantástica, um negócio assim. E aí o Brasil teve folga, o Roberto Carlos saiu à noite lá e deu de cara com alguém, um paparazzi qualquer, e aí deu uma briga e tal, e abafaram, né? Você tem uma ideia, num outro momento, a Globo sempre ia um planejamento, né? Como as maiores empresas todas fazem isso. Acaba uma Copa, você já começa a planejar outra. Acaba uma Olimpíada, você já está planejando a outra e tal. Então, a gente, todo lugar, isso, desde lá de trás, quando eu comecei a trabalhar, é sempre assim. A gente sempre tem porque as seleções, elas são obrigadas a informar para a FIFA. Você não vai para um lugar e pega o hotel que você quer. Não é assim. Então, tudo é muito planejado, com muita antecedência. Então, você sabe onde os caras vão ficar. Você sabe aonde que o cara vai sair, onde ele vai, onde ele não vai, entendeu? Você sabe tudo. Então, a Globo sempre estava perto. Sempre alugava uma casa, alugava um hotel. Às vezes, a seleção, a CBF ou a FIFA permitia que a gente ficasse dentro dos próprios hotéis, às vezes não, entendeu? Então, mas a gente sempre estava perto. E num jogo lá, né, acho que foi no jogo de Seul, nós estávamos no hotel, a seleção estava no mesmo hotel. E aí eu estava na redação, e aí nós tínhamos uma entrada normal e tinha uma entrada de emergência. E eu estou sozinho lá na redação uma hora começando, então, de repente a entrada de emergência eu vejo que alguém está abrindo a porta, forçando assim. Aí eu fui lá, abri a porta, quando vi era o Ronaldo. O Ronaldo e o Rodrigo Paiva, que é o assessor, que era assessor dele, mas nesse momento era da CBF também. Aí eu levei um susto, né? O que está acontecendo? Aí ele, não, é que a gente tá querendo ver aqui e tal, a gente tá andando aqui pelo hotel, a gente não pode sair do hotel, então a gente falaram que aqui era um negócio da Globo, a gente veio aqui. Aí eles estavam, na verdade, até perguntaram, o Galvão tá aí? Eu falei, claro que não, né, meu amigo? O Galvão tá narrando o jogo não sei aonde e tal, no dia lá. Aí eles ficaram assim e tal, eu falei, não, então entra, vem aqui, senta aí e tal. Aí, como é que vocês trabalham? Aí eu tava lá com o computador, eu falei, é assim, aqui a gente escreve, as besteiras que a gente escreve aqui de vocês, a gente faz assim, manda pra lá e tal. Fiquei no negócio e tal. Daí eu falei, mas o que vocês estão... afinal, vocês estão... fica lá... Porque, assim, a seleção fechava isso, todas as seleções fazem isso, né? Fecham andares e tal, e eles ficam ali, né? Os apartamentos ficam todos com porta aberta, você tem uma ala que deve ser só de tratamento físico, tá lá os caras na maca fazendo tratamento e tal.
E assim, ele falou que não estava uma conversa meio atravessada e tal, e eu quis sair de lá, entendeu? Então, assim, nem tudo é sempre mil maravilha, fantástico e tal, né? A história pública do Ronaldo com o Rivaldo, né? Que não passava a bola para outro e tal, aquela coisa toda, isso de fato existia. Então, essas nuances, assim, ganhou, esquece tudo, perdeu, putz, Lembra de tudo. lembra de daí tudo, fica entendeu? justificando, né? E falando de mídias sociais, eu vou contar uma história aqui, que é uma interpretação minha, né? Mas na final da Copa de 98, a gente tinha um circo praticamente, era uma lona do lado da seleção, da concentração do Brasil. E aí tinha uma conversa lá, a gente entrou em contato com a CBF e tal, falando o seguinte, olha, a seleção vai sair daqui do Castelo de Lesigny, vai pro estádio, joga, e aí depois já viaja para o Brasil. Esse é o planejamento, porque se a gente ganhar, a gente já do estádio vai para um lugar para comemorar, um restaurante, eles iriam jantar, e dali eles iriam para o aeroporto e Brasil, né? Acho que tinha até um acerto lá com o Fernando Henrique, o avião desceria em Brasília e tal, aquela coisa toda. Beleza. Pô, então, já que vocês vão levar tudo pro estádio, a gente pode entrar na concentração assim que vocês saírem, e aí a gente vai mostrar uma matéria para o Fantástico, aqui a seleção ficou esse tempo todo e tal, porque nessa ideia de que a seleção não voltaria mais para lá, era um Brasil campeão. Então essa matéria só faria sentido o Brasil campeão, né? Então a gente iria mostrar, o Brasil ficou aqui era a cozinha, aqui era isso e tal. E tinha alguns funcionários ainda da CBF que ficariam lá catando coisas e tal, o pessoal da cozinha, embalando coisas de cozinha e tal. Aí os caras falaram, beleza, tudo bom, então tá. Aí combinamos isso. Chega no dia do jogo, né? Estamos lá e tal, esperando, aí eu ligo pro Fábio Koff, que era o responsável pela delegação brasileira. Falei, a nossa pauta tá de pé? Ele falou, não, tranquilo, a gente vai tomar um café agora, depois não sei o que e tal, nós vamos pegar o ônibus, vamos embora, a hora que sair, a segurança francesa lá, os policiais franceses já estão avisados, vocês entram aqui, fazem a matéria e depois vocês vão embora e tá tudo certo. Tá bom, beleza. Aí, cara, a gente começa a ver uma movimentação um pouco estranha, não sei o que e tal, mas não conseguia entender, né? E eu vi que a gente ficava bem na porta mesmo, né? Então, assim, você via carro da polícia chega, carro da polícia sai, e não sei o que, policiais meio nervosos, assim. Aí eu liguei de novo pro Fábio Koff para perguntar se estava acontecendo alguma coisa. Aí ele já não atendeu mais. E aí eu falei, opa, então está acontecendo alguma coisa. E toca ligar, e ele não atende. Eu falei, caramba, e aí? Aí, bom, daqui a pouco a gente vê o ônibus parando lá, os jogadores entram, o ônibus faz uma volta e passa onde a gente estava. Estávamos eu e o Mauro Naves. O Mauro era o cara que ia fazer o flash ali da saída do seleção. A seleção está saindo agora, tarará, 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 para ir para o estádio e tal e tal. Aí o Mauro fez esse flash e a nossa missão era pegar o carro e ir atrás do ônibus, né? E eu lembro que assim, a hora que o ônibus passou por nós, o Denilson, a gente percebeu alguma coisa estranha também no ônibus, porque assim, os jogadores têm aquela mania de todo mundo no mesmo lugar, o técnico vai no mesmo banco, tarará, né? O Zagallo sempre no mesmo banco, o Ricardo Teixeira vinha logo atrás, não sei que jogador e tal. E aí, de repente, no banco que está na frente está o Denilson, e o Denilson, quando vê a gente, ele faz assim. A gente falou, caramba, o que esse cara está falando? Pô, negativo, o que... E fomos embora, cara. Quando a gente chega no estádio, tá o mundo de ponta cabeça, que o Ronaldo não... A relação, né? Trazendo o Edmundo. Trazendo o Edmundo e tal. Então aí volta um dia anterior. Olha só que coisa maluca que o Ronaldo falou pra gente no dia anterior. No dia anterior, a gente fez uma matéria com ele pro Jornal Nacional. No meio lá do treino. Acabava o treino, tinha uma corda, a imprensa toda ficava, os jogadores iam passando, você chamava, se o cara
Se o cara quisesse te atender, ele vinha ali na corda, você entrevistava o cara passava no outro repórter e tal. E a gente já tinha falado com ele antes que a gente ia fazer uma matéria para o Jornal Nacional, se ele podia dar entrevista. Ele falou, tudo bem, beleza. Aí acabou o treino, tá vindo o Ronaldo vem, encosta na gente. Pedro Bial, perguntando, conversa e não sei o quê. Aí o Pedro falou, e aí, Ronaldo, como é que tá? Tudo bem? Pá, estamos bem, estamos treinados e tal. Mas você está um pouco preocupado. Ele falou, tô preocupado, muita pressão. E ali foi a primeira Copa em que os jogadores tiveram acesso às mídias sociais. Ainda não era nada smartphone, não. Era um desk lá, tinha Orkut, sei lá, tinha alguma coisa ainda, não sei se já estava bem, mas pô, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha nada dessas coisas, eram outras ferramentas, né? E aí ele falou o seguinte, que ele recebia muita mensagem, né? E ele falou, pô, hoje antes de vir para o treino, cara, eu abri lá, tinha uma mensagem de uns garotos da Tailândia e os caras, assim, fiquei emocionado, porque os caras falam que eles preferem morrer do que se a gente não ganhar o título e tal. Eu falei, caramba, aí o Pedro Bial falou, mas isso aí é normal. Mas, pô, aí teve também mensagem dos Estados Unidos, eu vi mensagens da África, o mundo inteiro, muita pressão, né, em cima e tal. Aí a gente até saiu da entrevista, né, olhando, falando, caramba, meu, que pressão, né, em cima do cara e tal, né. E aí no dia seguinte acontece aquilo com ele, né. Então, assim, óbvio, né, que o mundo falou um monte de coisas, teorias de conspiração para tudo quanto é lado, né. Mas, assim, eu acredito muito nessa questão mesmo do estresse mental, entendeu? Aquela coisa do cara, ele fez o lanche, foi dar uma repousada, tipo assim, putz, daqui a pouco eu vou acordar, Com toda a pressão. vou pro estádio e vou ter que ser campeão do mundo. Se eu não for campeão do mundo, vou estar decepcionando milhões, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue avaliar, né? E as redes sociais ali, já em 2002, em 98 já causa esse tipo de problema. E agora cada vez maior. Nossa, Você imagina a pressão em cima do próprio Neymar, né? O próprio Neymar. A gente critica muito ele, mas você imagina o que ele A ouve. pressão que ele sofre, né? Mas então é isso, pessoal. Queria. Já acabou, puxa vida, né? Nosso tempo estourou um pouquinho, mas a gente ainda tinha muito para conversar. Mas foi muito legal bater esse papo com vocês contando curiosidades, até mesmo as visões de vocês sobre cada Copa, né? Mesmo que não tenha acompanhado pelos estudos que vocês já fizeram. Foi muito legal. Estamos encerrando, né, mais um podcast do Arquibancada MAC. Gostaria de agradecer primeiramente a presença do Luca e do Theo, que me ajudaram a conduzir essa conversa. E especialmente também ao Thiago Uberreich e Sidney Daguano, que arranjaram um tempinho para bater esse papo com a gente. Além de toda a equipe do segundo Fórum Mackenzie de Tendências para o Esporte e Entretenimento, que está sob a organização do professor Anderson Gurgel, também ao Frederico Cury e Giovanni Conte, que produziram o nosso roteiro, e também ao Giovanni Guidiquian e a Isabela, que estiveram também nos auxiliando, dando todo o apoio para realizar aqui o nosso Fórum do Mackenzie de Tendências para o Esporte e Entretenimento. Para finalizar, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @arquibancadamac no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.